Bom estarmos na casa do Senhor para refletirmos à luz da sua palavra. Eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7, e nós leremos a partir do versículo 36. Lucas 7, a partir do versículo 36. Leamos o texto então. Nos diz a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça. E beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Simão é o fariseu que havia convidado o Senhor Jesus. Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. De me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vejam bem, nós temos aqui uma narrativa, uma história, uma experiência com o Senhor Jesus. Nessa experiência, o Senhor Jesus introduz uma história para levar os seus ouvintes, as pessoas que estavam ao seu redor, a uma reflexão profunda a partir daquele contexto, daquele cenário que eles viveram. O texto sagrado nos indica, no versículo 36, que um certo fariseu rogou Jesus para que comesse com ele, para que tivesse um momento com ele, para que tivesse uma situação, uma circunstância em que não só comeria com o mestre, mas Jesus, como era compreendido naquele contexto como um certo rabi, ele teria também a oportunidade de discutir, de conversar, de dialogar a partir da teologia que ele cria. E Jesus, então, no texto, consente, vai até aquele jantar. Um jantar, provavelmente, com um homem importante. É bom que saibamos que na época de Jesus havia várias seitas, vários grupos de judeus. Por exemplo, não só os fariseus, e talvez você leia em alguns momentos nos evangelhos. Por exemplo, nós tínhamos os zelotes, que era um grupo de judeus que não se conformavam com a submissão da Judéia a Roma. Nós tínhamos e queriam tomar de assalto e queriam vencer a Roma através da luta, do embate. Nós tínhamos um grupo dos essênios, que também eram grupos dos judeus naquela época, mas que também não se submetiam a Roma e saíram da cidade, foram viver e habitar nos desertos. Nós temos também um grupo dos saduceus, que era
provavelmente o grupo mais influente daquela época, porque era o grupo que detinha o poder do templo. Nesse grupo nós tínhamos os sacerdotes, o sumo sacerdote. Então ele tinha acesso ao caixa do tesouro e ele presidia o chamado Sinédrio, que era um grupo de 70 pessoas que administravam as questões religiosas daquela época. Mas nós tínhamos o grupo dos fariseus. Era um grupo também muito influente, que faziam parte do Sinédrio, porque naquela época o Sinédrio era composto pelos sacerdotes, era composto pelos fariseus e era também composto pelos anciãos, na sua maioria sacerdotes. Mas é interessante destacar que naquela época os fariseus eram tão fortes que nenhuma decisão dos saduceus, do Sinédrio, embora presidissem o Sinédrio, era feita sem a participação daqueles homens. E é muito interessante que o fariseu se aproxima de Jesus, que o fariseu roga a Jesus que possa sentar à sua mesa, e aqui há uma oportunidade de um diálogo, de uma conversa. Jesus consente e Jesus vai. Aquele homem fariseu era chamado Simão. E interessante que Jesus vai e começa o jantar e se apresenta um cenário que é um contraste. Porque vejam bem, os fariseus, eles faziam abluções, eles se limpavam, eles se santificavam, eles se lavavam. Provavelmente aquela comida oferecida, com certeza era kosher, uma comida limpa, era uma comida com todos os procedimentos dos judeus daquela época. E Jesus estava ali como um mestre. E certamente ele não estava sozinho com o fariseu. O fariseu convidou Jesus. É possível que alguns dos seus discípulos lá estivessem. E certamente alguns convidados dos fariseus, daquele fariseu ali, estivessem também. Então era uma reunião solene, uma reunião, eu diria, religiosa até. E Jesus lá estava. Mas no versículo 37 é uma introdução de um contraste, de algo que chama atenção e que certamente chamou a atenção de Simão. O texto diz no versículo 37 que uma mulher entra uma mulher daquela cidade, e o texto chama a atenção, uma mulher pecadora, soube que Jesus estaria ali à mesa e vai e entra naquele cenário. Aquela mulher entra naquele cenário motivada pela fé. É claro que nós não conseguimos ver ainda a fé daquela mulher a partir do texto. O texto não nos dá indícios no momento da fé daquela mulher, mas aquela mulher entra naquele contexto, naquele cenário, mesmo destoando daquele momento, entra pela fé. E ela teve que enfrentar, que superar barreiras para ali estar. Nós sabemos que aquela época, nas reuniões, nos jantares, nas comidas, naquele povo, era comum que a porta estivesse aberta. Então a barreira não era uma barreira física. Não é que a mulher teve que bater a porta, ou arrombar a porta, ou ter que pular por uma janela para acessar o Senhor Jesus. Era comum naquela época as refeições serem feitas com as portas abertas. Mas certamente aquela mulher teve que enfrentar barreiras culturais, barreiras religiosas, barreiras sociais. Certamente aquela era uma mulher alijada da sociedade, porque, diz o texto, ela era pecadora. E a maioria dos estudiosos desse texto supõe que era ela uma mulher que vivia do seu corpo, da entrega do seu corpo. Numa situação, naquele contexto de separação, de alijamento, de ficar à margem da sociedade. Então, ela teve que enfrentar uma barreira social, porque estava ali uma certa elite ao redor do Senhor Jesus. Ela teve que enfrentar uma barreira religiosa, porque os fariseus entendiam com muita veemência a pureza. De maneira tal, por exemplo, que eles não poderiam tocar numa pessoa morta, eles não poderiam tocar em um leproso, eles não poderiam se associar a pecadores. E ela então enfrenta essa barreira, e certamente uma barreira cultural, que era a cultura estabelecida naquela época. Quando aquela mulher entra, todos olham para ela, com certeza. E ela se aproxima de Jesus.
se aproxima do mestre. E nós já sabemos o que aconteceu, mas não seria errado supor, se nós não soubéssemos o que houve, pensar: o mestre vai rejeitar o contato daquela mulher. O Senhor não vai acolher o toque daquela mulher, porque aquela mulher era uma pecadora. Mas então, aquela mulher, e o versículo 38 nos apresenta isso, ela se derrama perante o Senhor. Ela quebra, ela rompe com qualquer etiqueta religiosa da época, apenas se apresenta diante de Deus e começa a chorar diante de Jesus. Não sei por que ela chorava, talvez pelos seus pecados, talvez pela sua história dura, talvez pelas dificuldades que ela passou ao longo da sua caminhada, talvez por sentir-se tão longe de Deus, mas o fato é que ela estava emocionada e ela chorava. E as suas lágrimas regavam os pés do Senhor Jesus, e ela molhava aqueles pés, e enxugava os pés com o seu cabelo, e beijava os pés do Senhor Jesus, demonstrando uma atitude de completa entrega e humilhação. Ela estava se humilhando perante aquele homem, e estava assim fazendo pela fé, porque ela cria que algo poderia acontecer na sua vida. Aquela mulher também ungiu os pés do Senhor Jesus. Ela levou um unguento, um perfume, e ela lançou sobre os pés, como se fosse uma atitude profética, apontando para Cristo, o Cristo como Messias, porque Messias significa ungido. E isso é muito interessante, porque nós aprendemos que Deus pode falar através de qualquer pessoa, e mesmo através do texto sagrado, nós encontramos pessoas que eram pecadoras, mas que o Senhor quis usar e usou e conduziu uma palavra, uma atitude, um direcionamento profético. Porque o Senhor é soberano. E aquela mulher então unge os pés do Senhor Jesus e quebranta-se completamente. E ela é acolhida pelo Senhor Jesus. Amados irmãos, se parássemos a história aqui, eu já me daria por satisfeito pela relevância da atitude de Cristo Jesus, pelo exemplo que Ele nos dá de acolher uma mulher pecadora, não porque Ele fosse conveniente ou aceitasse ou acolhesse o pecado, não, absolutamente. O Senhor Jesus sempre nos orienta a uma santidade, porque nós sabemos, é uma verdade espiritual, o pecado uma vez consumado gera morte. E se Deus quer que nós venhamos a prosperar, venhamos a progredir, venhamos a construir uma história que seja uma história de comunhão com o Senhor, uma história de construção de relacionamentos saudáveis, uma história de alegria perante o Senhor, é claro que o Senhor não é conivente com o pecado. Mas Jesus aqui, Ele nos dá um exemplo. E sabe aquele exemplo, aqueles exemplos que acalentam o nosso coração? Um exemplo de acolhimento. Aliás, essa semana eu vivenciei muitos momentos de exemplos que acalentam o nosso coração. E isso é maravilhoso. Por exemplo, essa semana pude fazer uma visita com Késia e uma amada irmã da igreja, e nós fomos visitar outra irmã da igreja, e foi tão maravilhoso, e estivemos ali, mas eu fui fazer essa visita, não porque eu pensei em fazer essa visita, mas porque outras duas irmãs, preocupadas com essa querida irmã, vieram conversar comigo, se dispuseram a orar por essa querida irmã, me chamaram a atenção da importância da visita. Uma delas já foi comigo, a outra disse: pastor, eu quero ir de novo. E isso são exemplos que aquecem o nosso coração. Nesse último sábado, eu estive numa programação maravilhosa, e foi uma programação de jovens e adolescentes, e estava todo mundo tão feliz, foi uma coisa tão linda, eu fiquei tão feliz, ali estava, e chegando na casa, vi a dona da casa, e eu não estou dando os nomes, porque eu não conversei com esses irmãos antes, mas a dona da casa sabe. Vi a dona da casa me recebendo com alegria tão grande, o dono da casa me dando um abraço tão aquecido, e ela fazendo a comida, preparando junto com outro casal da igreja,
o almoço daqueles jovens e daqueles adolescentes, exemplos que aquecem o coração. Hoje pela manhã conversava com a amada irmã e nós batemos um bom papo antes de começar o culto matinal. E ela dava o testemunho da oportunidade que ela teve de cuidar da sua sogra, de amar aquela mulher, de conduzir, de cuidar dela, de alimentá-la. Ela tinha um problema, uma doença. E ela, ao longo de muitos anos, décadas, cuidou da sua sogra. Eu saí dali tão edificado, louvando a Deus pela vida daquela irmã que pôde compartilhar comigo aquela experiência. Exemplos que aquecem o coração. Os pais que aqui estão e logo mais vão ganhar uma lembrancinha da igreja, mas uma lembrança que uma irmã, tocada pelo Espírito, se dispôs a comprar, preparar, pensar, articular. E quando eu vi hoje pela manhã, essa amada irmã chegou e disse: pastor, eis aqui uma lembrança para os pais, com muito amor, com muito carinho. Exemplos que aquecem o coração. É interessante olhar para Jesus, o acolhimento dessa mulher, mas não mantermos o nosso olho apenas em Cristo Jesus, mas também nos lembrarmos da fala do apóstolo Paulo que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Em outras palavras, ou nas minhas palavras, nós devemos desenvolver exemplos, atitudes que aquecem o coração, que abençoam, que acolhem, que direcionam, que ajudam, que abençoam a igreja, que abençoam pessoas. E muitas dessas atitudes são atitudes sigilosas, são atitudes no silêncio, no cotidiano da vida, mas Deus que enxerga todas as coisas, sabe que nós temos sido usados pelo Senhor para tocar no coração de pessoas. Jesus, o Rabi, ele não rejeitou o toque daquela mulher. E aquilo foi tão gritante, tão forte, que nos diz o versículo 39 de Lucas, capítulo 7, que nós lemos, que viu o fariseu isto, aquele cenário. E o fariseu pensou, porque ele não conseguiu enxergar a fé daquela mulher, ele não conseguiu enxergar o acolhimento de Cristo Jesus, ele não conseguiu enxergar a situação, que era uma situação de restauração na vida daquela mulher e na história daquela mulher. Ele não enxergando nada disto, ele conjecturou a partir do seu ponto de vista: se este homem fosse profeta, ele saberia quem e qual é esta mulher que está tocando nele. Ele se escandalizou com aquele momento, porque a sua perspectiva lhe impedia de enxergar a beleza daquele momento. A sua perspectiva lhe impedia de enxergar que uma mulher estava sendo tratada, estava sendo tocada, estava sendo amada e sairia dali com uma nova perspectiva de vida. Aquele homem fez as suas conjecturas. Diante disso, o texto sagrado nos apresenta, a partir do versículo 40, o Senhor Jesus apresentando uma história, chamando a atenção daquele fariseu. Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E aquele fariseu disse: diga-me, mestre. Nada em comum, amados irmãos, porque ali não era apenas uma reunião social. Ali era um encontro do mestre com um fariseu, talvez doutor da lei, um escriba, e certamente pessoas estavam ao seu redor, e havia sempre em um encontro como esse uma expectativa de um ensinamento, de uma prédica, de uma palavra, de um direcionar. E aí aquele fariseu disse: diz-me, mestre. Talvez o fariseu não pensasse que ele ia tratar a questão que o Senhor Jesus estava vivendo. Porque os irmãos se lembram, aquele fariseu já estava contestando a identidade de Cristo Jesus. Se ele fosse um profeta, isto é, sugerindo em seu íntimo que ele não era um profeta, ele saberia quem é esta mulher. O Senhor Jesus então disse: olha, certo credor
devia 500 denários. Na minha tradução, 500 dinheiros. O outro, 50 denários, 10%, 10 dinheiros. Mas eles não tinham como pagar. E aquele homem perdoou a ambos, pois não tinham como pagar. Quem deles, pois, o amará mais? Então Simão traz a sua resposta. Certamente o que perdoou mais. E disse: julgaste bem. Simão, você julgou bem. Interessante que o detalhe está não na diferença das dívidas, mas o detalhe está numa dívida que não pode ser paga. Nós não temos como pagar a nossa dívida com o Senhor. E Jesus está tratando aqui da graça de Deus, do agir salvífico do Senhor sobre o seu povo, da perspectiva que Deus dá, mesmo que sejamos o pior dos pecadores, da esperança de nos levantarmos para andar novamente, da possibilidade de termos a nossa história reescrita, mesmo que tenhamos escrito essa história até o momento de maneira muito terrível. Mesmo que tenhamos feito tantas coisas que desagradam a Deus, que nos desabonam perante Deus e perante a sociedade, perante o próximo, perante aquelas pessoas que nós amamos. Mesmo assim, há uma possibilidade de restauração, porque o Senhor é um expert em restaurar. Mas Jesus arremata essa reflexão e essa história, conversando com Simão, dizendo: olha, quando eu cheguei aqui, eu entrei na tua casa, você não me deu água para os meus pés. E devemos nos lembrar que naquela época as pessoas andavam de sandália, não havia uma pavimentação, era terra, barro, e era natural, especialmente quando alguém fosse convidado para um jantar, uma figura ilustre, ao entrar na casa, alguém se aproximar, um servo provavelmente na casa, e lavar os pés daquela pessoa ilustre, enxugar os seus pés e direcioná-lo a sentar no melhor lugar. Disse Jesus: eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, mas esta mulher regou os meus pés com as suas lágrimas e tem enxugado os meus pés com os seus cabelos, tamanha sua humilhação. Quando eu cheguei na tua casa, tu não me deste ósculo, que era um beijo próprio daquela época. Chegava junto, dava-se um beijo, uma relação religiosa. Interessante que quando eu morei, eu tive a oportunidade de morar 1 ano com minha esposa na França. Fui para o primeiro culto numa igreja batista lá, e quando nós chegamos lá, no fim do culto, assim como eu faço, eu fico na porta, o pastor ficou na porta. E aí eu fui passar pela porta, e o pastor apertou minha mão, eu apertei a mão dele. Aí o pastor me deu 2 beijinhos. E eu achei aquilo tão estranho. Aquilo me chocou no primeiro momento. Eu não esperava aquele ósculo santo. Interessante que aí ele me deu 2 beijinhos, brasileiro, né? Já foi estranho receber os 2 beijinhos, mas como eu recebi, eu já fiquei à vontade, né? E esqueci que ele estava na França, que eu estava na França. Aí conversando com ele, teve um momento que eu bati assim no ombro dele. Sabe quando a gente se aproxima de alguém, bate no ombro, né? Toca na pessoa. Eu sou uma pessoa que às vezes estou conversando, aí toco, né? Toca no ombro. O pastor olhou assim para mim com uma estranheza, porque ele pensou: eu dei os 2 beijinhos, é educação. Agora, tocar é uma falta de educação muito grande. Imagino que ele tenha pensado. Mas o fato é que naquela época, o ósculo era uma maneira de receber bem, do anfitrião receber bem aquele que ele convidara. E o Senhor Jesus: olha, você não me deu ósculo, você não me deu um beijo santo, mas desde que eu entrei, que essa mulher entrou, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, mas essa mulher ungiu os meus pés com um unguento. Amados irmãos, Jesus chama a atenção daquele homem e o leva a refletir, a pensar. Pode ser que nós pensemos essa fala, uma fala exortativa, forte, possível.
Mas também é possível pensar essa fala reflexiva, provocativa, uma fala que levou aquele fariseu a refletir, a pensar, a tentar e compreender aquela situação, aquele momento. E aquela mulher foi achada com Jesus e conseguiu tocar o coração de Jesus, conseguiu estabelecer uma relação com Jesus, porque também naquela época o almoço era uma oportunidade de relação. É preciso que venhamos a dar um salto cultural, porque nós somos numa época do fast food. Nós somos numa época em que comer talvez não traga tantas implicações. Nós escolhemos nossa comida, pedimos um iFood e ela chega, ou nós vamos em um local de comida rápida, comemos muito rapidamente e vida que segue. Mas naquele contexto, comer era uma oportunidade de relacionamento. A comida não era rápida, as coisas aconteciam até com certo vagar, as pessoas conversavam, as pessoas se relacionavam, corações eram tocados a partir de sentar à mesa com outras pessoas. Mas naquele momento, não o fariseu, mas a mulher estabeleceu uma conexão com Jesus. E Jesus então apresenta essa reflexão, essa provocação àquele fariseu. E o texto sagrado continua. E no versículo 47 nós lemos: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Os teus pecados, os teus muitos pecados, te são perdoados. Aquela mulher tinha uma dívida impagável. Nós temos uma dívida impagável com o Senhor. Pode ser que tenhamos a pretensão de pensar que a nossa dívida é diminuta. Mas isso não passa de uma pretensão. Nós somos pecadores, nós somos limitados, e a graça do Senhor nos alcança. E essa graça maravilhosa, na qual nós somos envolvidos por Cristo Jesus, é uma graça que nos permite possibilidades. É uma graça que nos chama à restauração. É uma graça que nos incita a uma novidade de vida. É uma graça que deve quebrantar o nosso coração, de maneira que nós possamos olhar os nossos irmãos com misericórdia, com amor, com paciência. É uma graça que deve constranger o nosso coração de tamanha forma que deve nos ajudar a frear um pouco em nossos julgamentos. Porque muitas vezes nós não enxergamos na perspectiva de Deus. Muitas vezes nós enxergamos a partir da nossa perspectiva e nesses momentos nós deixamos de enxergar o agir do Senhor, os milagres do Senhor, o quebrantamento do Senhor, a esperança que surge da conexão entre um ser humano e o Senhor dos senhores, entre um ser humano que clama a Deus e que se aproxima de Deus como Pai. Queridos irmãos, o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e disse: os teus muitos pecados te são perdoados, a tua fé te salvou. É claro que nós somos de pronto remetidos a uma salvação eterna. E pensamos, então aquela mulher saiu com a convicção de salvação eterna. Pode ser que sim, mas a salvação aqui também é a salvação da experiência que transforma. É a salvação da oportunidade de se aproximar de Deus, de caminhar com Deus, de ser tocado por Deus, de ser tratado por Deus e de ter e desenvolver uma experiência transformadora em Cristo Jesus. A tua fé te salvou pode também nos ajudar a entender da experiência que vem de um acolhimento curativo. E um acolhimento da parte de Deus e nosso Pai, que cura, que toca
que dá nova perspectiva e de dar nova esperança, quando muitas vezes pode ser que aquele que se aproxime de Deus não tenha mais esperança, pode ser que aqueles que estão ao redor daquele que se aproxima de Deus também não nutram mais esperança quanto a esta pessoa, pode ser que a sociedade afirme não há mais esperança para esta pessoa, mas mesmo assim, quando alguém quebrando a etiqueta religiosa, rompendo com as tantas barreiras que insistem em dizer você não é capaz de se aproximar de Deus, quando essa pessoa rompe e se aproxima de Deus, Deus o acolhe, Deus trata-o, Deus o abençoa, e o próprio Senhor diz: olha, a tua fé te salvou. Amados irmãos, essa é uma história muito linda, porque é uma história que nos permite enxergar o agir maravilhoso da parte do Senhor, mas também é uma história que nos permite nos colocarmos diante dele e dizer: Senhor, eu quero ser essa pessoa que acolhe, não quero ser essa pessoa que rejeita, eu quero ser essa pessoa que ora, eu quero ser essa pessoa que discerne as situações através da fé. Eu quero ser essa pessoa que toma atitudes à semelhança dessas irmãs que eu citei. Poderia citar tantas outras, irmãos e irmãs, atitudes que aquecem o coração. Eu quero ser essa pessoa, para que eu possa, diante do Senhor, ser usado pelo Senhor para dar aso à aproximação de Deus, à transformação da parte de Deus, à oportunidade da cura que advém do Senhor. Queridos irmãos, aquela mulher que entrara naquela sala, arrasada certamente, sofrida, debaixo de olhares pesados e julgadores, saiu dali leve, feliz, transformada, com o sentimento: Senhor, eu quero ser uma pessoa nova. O Senhor tocou em mim, o Senhor me acolheu, e eu estou vivendo a fé que salva. Amados irmãos, que nós possamos viver a fé que salva. Não é uma fé mirabolante, não é uma fé, sabe, eu não estou falando do poder de Deus. Deus é poderoso, mas é a fé daquele que se aproxima do Senhor e diante do Senhor diz: ó Deus, eu sei que tu podes, eis-me aqui. É a fé daquele que se aproxima do Senhor, muitas vezes quebrantado, chorando, diante dos pés do Senhor. É a fé daquele que se aproxima de Deus e entende: o Senhor tem algo lindo para a minha vida. Não consigo enxergar ainda, mas o Senhor tem algo lindo para a minha vida. É a fé daquele que se aproxima de Deus e diz: ó Deus, eu te dou graças. Eu sou tão abençoado por ti. Me ajuda, Senhor, a não me envaidecer. Me ajuda, Senhor, a ser um instrumento na vida de quem quer que passe pela minha história. Essa é a fé que salva. Nós podemos baixar nossas cabeças agora, fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos perdoou da nossa dívida impagável. Vamos louvar o Senhor porque nele nós temos esperança. Vamos exaltar Deus porque o Senhor nos permite tocá-lo. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer e louvar o teu santo nome, Pai, por tantas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Queremos te louvar, Senhor, porque vivemos em tempos com tantas barreiras que podem nos impedir de nos aproximarmos de Ti, mas descobrimos à luz da Tua palavra que o Senhor não nos impõe nenhuma barreira. O Senhor nos acolhe,
o Senhor toque em nossas vidas. O Senhor nos chama a uma novidade de vida. Ó Deus amado, queremos te louvar, Pai, porque podemos sentar à mesa com o Senhor, no nome de Cristo Jesus. E que neste sentar, Pai, embora muitas vezes possamos agir à semelhança do fariseu Simão, que o Senhor não nos deixe sair da mesa sem aprendermos da Tua palavra, do Teu direcionamento. Assim como o Senhor direcionou e falou e ensinou a Simão, que o Teu ensinamento ressoe, ecoe em nossas vidas. Que o Teu ensinamento nos ajude a abrirmos mão de posturas equivocadas. Que o Teu ensinamento nos ajude a acolhermos a Tua obra salvadora e transformadora, mas também sermos bênção na vida das pessoas que passam pela nossa história. Nós queremos ser pessoas novas, nós queremos caminhar contigo, nós queremos vivenciar o Teu renovo, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Senhor direcione os nossos passos, e que Tua graça maravilhosa, Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.